Graça e paz, irmãos, graça e paz, irmãs. Chegamos a mais um Pequenos Textos, Grandes Verdades e hoje nós vamos ler dois versículos que estão lá em Provérbios 17 e são os versículos 27 e 28 que dizem o seguinte: quem é verdadeiramente sábio usa poucas palavras. Quem tem entendimento controla as suas emoções. Até o insensato passa por sábio quando fica calado. De boca fechada, até parece inteligente. Nós vivemos num mundo hoje em que muitas palavras são ditas. E muitas vezes essas palavras são ditas de formas descuidadosas, especialmente nas redes sociais. E infelizmente a gente tem visto muitos cristãos que parecem sábios serem vistos como insensatos, exatamente por não controlarem duas coisas que esse texto fala pra gente: as suas palavras e as suas emoções. O primeiro versículo que a gente leu, ele fala que quem é verdadeiramente sábio usa poucas palavras. Por quê? Porque tudo o que ele diz é intencional. Tudo o que ele diz tem sabedoria. Tudo o que ele diz vem da parte do Senhor. Nós precisamos usar as nossas palavras com intencionalidade. E acima de tudo, nós precisamos, então, aprender a controlar aquilo que nós falamos. E a segunda parte do versículo fala que não só isso, a gente precisa aprender a controlar as nossas emoções. Nesse quesito específico, eu acredito que o problema não é o que a gente sente. O problema é como a gente age a partir do que a gente sente. E isso é o que eu particularmente entendo como controle de emoções. Porque muitas vezes as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles vêm e eles estão falando alguma coisa pra gente, né? Você fica triste porque existe um incômodo que te trouxe tristeza. Você fica com raiva porque existe algo que foi gatilho para aquela raiva. Mas e aí? O que você vai fazer a partir disso? Como você vai agir? Você vai agir de acordo com a sua raiva? Ou você vai entender o que está acontecendo ali e esperar e falar, não é dessa forma que eu quero agir. A Bíblia fala, irai-vos e não pequeis. A ira é uma emoção, é um sentimento. O problema não é a gente ficar irado. O problema é a gente pecar a partir da ira. Então, a gente precisa agir com sabedoria, cuidando daquilo que a gente fala e cuidando para que a gente não haja controlados pelas nossas emoções. Porque, na verdade, sentir é algo humano. A Ana Paula escreveu um texto, a missionária Ana Paula escreveu um texto que a gente publicou no boletim a respeito disso, e sentir é humano. Jesus sentiu. O problema não é o sentimento, o problema não é a emoção. O problema é quando eu ajo a partir da emoção e não guiado pelo Espírito ou guiada pelo Espírito Santo de Deus. E o versículo 22 continua falando que até o insensato passa por sábio quando ele fica calado e que quem fica de boca fechada até parece inteligente. Por quê? Porque quando a gente não fala sem pensar, quando a gente não simplesmente despeja palavras, é realmente isso, a gente mostra um controle de nós mesmos. E é muito interessante a gente ver o tanto que a Bíblia fala da importância da palavra, daquilo que eu falo, e da importância de eu guardar a minha língua. Porque a minha língua, como a gente tem visto nesses pequenos textos que eu tenho trazido, ela é fonte de bênção, mas ela também pode ser fonte de maldição. E não só para o outro, mas também para mim. Então, se existe algo que a gente precisa aprender a controlar, são as nossas palavras e as nossas emoções, no sentido de não agir de acordo com elas. A gente precisa, então, pensar antes de falar e pensar antes de agir. E sempre se perguntar se é isso que o Espírito Santo de Deus está nos direcionando a fazer. Eu volto, então, na quinta-feira, e meu pai estará com vocês aqui amanhã. Um beijo, tchau, tchau, Deus abençoe.